Conheça Leon, nosso chamado matador de dragões lendário, que depois de falhar espetacularmente em seu único trabalho, se viu no cativeiro nada aconchegante da Rainha Dragão Prateada. Enfrentando a morte certa, ele pensou: por que não sair com um estrondo e liberar alguma magia proibida para amaldiçoá-la? Mas reviravolta na trama, esse feitiço não saiu exatamente como planejado, em vez de dor eterna. A rainha perdeu o controle e, bem, digamos que as coisas ficaram realmente pessoais. Leon imaginou que seu pequeno ato de vingança deixaria a poderosa rainha humilhada para sempre. Missão cumprida, certo? 2 anos depois, Leon acorda esperando vingança ou esquecimento. Mas em vez disso, o que há ao lado dele? Uma pequena garota dragão com uma cauda. É isso mesmo, pessoal, surpresa! Acontece que ele agora é o orgulhoso pai da filha da rainha. Quem diria que ser um matador de dragões viria com o dever de fraldas? A história começa no calabouço do Dragão de Prata, onde soldados dragões guardam a prisão. Naquele momento, uma mulher se aproxima do calabouço. Os guardas a notam e a chamam de Sua Majestade. A mulher dragão ordena que os soldados saiam, afirmando que quer falar com ele a sós. Os soldados obedecem. A mulher é Roswise, a rainha dragão de prata, governante de todos os dragões. Ela entra no calabouço onde um homem está acorrentado, um matador de dragões. A rainha dragão se dirige a ele, chamando-o de grande herói matador de dragões, e pergunta como é ser agora um prisioneiro do clã dragão. O matador de dragões diz para ela matá-lo. A rainha zomba dele, dizendo que ele quer uma morte rápida, mas não será tão fácil. Segurando seu queixo, ela comenta sobre sua beleza e determinação. Então coça sua bochecha, acrescentando que mais algumas cicatrizes o tornariam perfeito. Ele sente dor do ferimento. O matador de dragões exige que ela pare de humilhá-lo, incitando-a a matá-lo ou cortá-lo como quiser, e a agir mais rápido. A rainha dragão solta seu queixo e, lambendo seu sangue, observa que para alguém tão poderoso quanto ele, se ele não tivesse sido incriminado por um vilão, ele não teria acabado em um estado tão miserável. Ela então pede para ele considerar se juntar ao clã Dragão de Prata. O matador de dragões responde, questionando se ela é digna. Com uma expressão séria, a rainha dragão o chuta com força suficiente para quebrar suas correntes. A força do chute faz com que ele tosse sangue. Pisando nele, a rainha dragão pergunta com raiva como um prisioneiro ousa ser rude com ela. Chamando-o de Leon Kuzmod, ela zomba dele, perguntando se ele ainda acha que é o grande herói da humanidade, elogiado por milhares. Ela o provoca ainda mais, imaginando se ele ainda sonha em acabar com o clã dos dragões e deixar para trás um legado nobre. Roswise diz a Leon para acordar, declarando que ele vai morrer aqui, chamando-o de perdedor ignorante e inútil. Ela acrescenta que talvez, em circunstâncias diferentes, ele poderia ter tido a chance de deixar seus descendentes desfrutarem de riqueza e glória com ele. Não é uma hipótese interessante? Ela reflete. Mas, infelizmente, ela o lembra. Ele não tem sucessor, então tal futuro não será possível. Leon retruca, avisando-a para não subestimar os humanos. Roswise envolve sua cauda em volta dele e o levanta no ar, comentando o quão teimoso ele é. Leon luta para se libertar de seu aperto, mas falha. Ele então a chama de Sua Majestade. Roswise pergunta se ele está finalmente pronto para implorar por misericórdia. Leon responde que ela cometeu 2 erros cruciais. Roswise não entende. Então ele explica. Primeiro, ela nunca deveria estar sozinha com o mais poderoso matador de dragões treinado para matar sua espécie. Segundo, ela nunca deveria ter provado seu sangue. De repente, Leon lança um feitiço através de seus olhos, ativando uma maldição de sangue que aflige Roswise. Atordoada pela maldição, ela solta Leon e retrai sua cauda. Leon cai no chão. Roswise começa a respirar pesadamente, sentindo um calor intenso crescendo dentro dela. Ela cai de joelhos, seu rosto ficando vermelho, imaginando o que está acontecendo com ela. Sua respiração fica ainda mais pesada enquanto ela pensa. O que diabos está acontecendo? Leon friamente a informa que, em breve, ela será atormentada pela dor destruidora da alma pelo resto de sua vida. Rangendo os dentes de raiva, Roswise de repente se lança sobre ele, prendendo-o no chão. Com o rosto vermelho, ela inclina o corpo sobre o dele, olhando para ele intensamente. Leon é pego de surpresa, pensando: o que está acontecendo? Enquanto Leon observa Roswise percebendo seu rosto vermelho e respiração pesada. Ele começa a perceber a situação e se pergunta se ela está ficando excitada.
Antes que ele possa reagir, Ross Wise assume a liderança e o beija com força. Leon fica chocado, seu rosto fica vermelho enquanto ela continua o beijo. Você pode imaginar o que acontece a seguir. 1 hora depois, o chão está coberto de roupas descartadas. Ross Wise acorda, ainda atordoada, e ao ver seu corpo nu, ela se vira para Leon e grita furiosamente, exigindo saber o que ele fez com ela. Leon, agora acordado, explica calmamente que é uma maldição de sangue. Uma técnica proibida que só pode ser usada uma vez na vida. Ele diz a ela que quando morrer a maldição causará uma dor sem fim. Furiosa, Ross Wise grita: se o feitiço só faz efeito depois da morte dele, então o que aconteceu? Leon, ainda mais nervoso, responde que foi um acidente. Ele explica que acreditava que a dor da maldição só se manifestaria depois da morte dele, mas não previu seus efeitos colaterais, o que causou a excitação dela. Envergonhada, Ross Wise grita para ele calar a boca. Leon calmamente afirma que até onde ele sabe, os dragões seguem a regra da monogamia e pergunta se ele está correto. Ele então observa que após sua morte, a grande rainha dragão prateada não só será incapaz de encontrar um novo companheiro, mas também incapaz de gerar descendentes, e ela terá dificuldade em explicar ao clã dos dragões por que tudo isso aconteceu. Ele admite que os efeitos do feitiço proibido excederam em muito suas expectativas. Ross Wise tenta responder, mas não consegue falar. Leon pede que ela repita o que disse antes. Ele a lembra que antes ela alegou que ele não teria sucessor e agora ela também não terá herdeiro. Não haverá sucessor para a linha do dragão. Enfurecida, Ross Wise ataca Leon, invocando uma aura em sua mão. Quando sua mão quase o alcança, Leon comenta ironicamente que ela quer matá-lo. Mas ela não precisa fazer isso sozinha, ele morrerá em breve. Ele diz a ela para viver com ódio por ele e suportar uma vida inteira de dor. Esta é sua maldição para ela como humana. Ele declara. Ross Wise faz uma pausa, retirando sua mão. Depois de algum tempo, ela se veste, olhando para Leon com desdém. Ela friamente observa que ele é apenas um humano. E ainda assim ele busca vingança de uma forma tão desprezível e quer morrer. Ross Wise, então, lançando magia, pergunta: como pode ser tão fácil? Ross Wise então lança um feitiço no peito de Leon. Se vocês gostam das minhas recapitulações, não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever. Certifiquem-se de assistir até o final. Leon Cosmode já foi um lendário herói matador de dragões. Com apenas 5 anos de idade, ele matou o cão feroz do vizinho com as próprias mãos. Suas ações chamaram a atenção de um renomado matador de dragões que o aceitou como aprendiz. Aos 10 anos, Leon entrou na Academia Imperial de Matadores de Dragões e 4 anos depois, ele se formou como o aluno mais jovem e mais bem avaliado da história. Aos 15, ele começou a lutar no campo de batalha de matança de dragões, matando inúmeros dragões, recapturando territórios e ganhando vários elogios militares para o Império. Leon foi celebrado como o mais forte herói matador de dragões na única esperança do Império para a vitória na guerra. No entanto, ele acabou sendo capturado pelo clã dragão. 2 anos se passaram desde que Leon foi feito prisioneiro. Depois de um longo sono, ele acorda de repente, gritando e ofegante. Enquanto ele aperta o peito, ele se pergunta onde está. Ele olha ao redor da sala e percebe alguém espiando-o da porta. Uma garotinha o observa com curiosidade. Surpreso, o rosto de Leon fica vermelho enquanto ele pensa em quão fofa ela parece. A menina pergunta se ele finalmente acordou. Leon, segurando a cabeça, tenta entender a situação. Conforme lentamente se dá conta, ele murmura para si mesmo que deve estar no céu, acreditando que seus grandes feitos lhe renderam um lugar lá. Apontando para a menina, ele declara confiantemente que ela deve ser o anjo lendário. Confusa, a menina pergunta: o que é um anjo? Leon, ainda com a impressão de que está no céu, a cumprimenta e a chama de anjinho, perguntando o nome dela. A garota responde que seu nome é Moon. Sorrindo, Leon a elogia, dizendo: Moon, que nome lindo. Internamente ele se pergunta por que o cabelo desse anjo é tão incomum, preto e branco misturados. Moon explica que sua mãe lhe disse que significa a lua. Leon internamente se pergunta se anjos também têm mães. Ele se apresenta como Leon Cosmode. Moon alegremente diz que sabe que Leon significa leão. Leon pergunta quem lhe disse isso. Moon responde que sua mãe também disse isso. Leon fica chocado e acha que não tem jeito. Ele então pergunta se pode descobrir quem é a mãe dela. Moon diz que sua mãe é Ross Wise. Leon fica surpreso e devastado ao ouvir isso.
Ele diz que se a mãe dele é Roswise, então ele deve ser. Moon olha para ele e alegremente diz que ele é seu pai. Ao ouvir isso, Leon fica completamente chocado e sem palavras. Segurando sua cabeça, ele diz que é pai e que essa criança é na verdade dele e de Roswise. Moon vê Roswise, a chama de mãe, e começa a correr em sua direção. Leon então se vira e olha naquela direção. Moon, abraçando Roswise, diz que o pai está acordado. Roswise responde que sabe e diz a Leon que ele finalmente acordou. Moon acrescenta que a mãe deve estar feliz em ver o pai acordado porque ela vinha visitá-lo todos os dias. Roswise, olhando friamente para Leon, confirma a declaração de Moon. Rangendo os dentes de raiva, pensa que somente um fantasma acreditaria nisso. Roswise diz a Moon para sair e brincar primeiro, pois ela precisa falar com seu pai. Lua concorda brincando. Leon pergunta se ela realmente é sua filha. Roswise pergunta o que mais ela poderia ser. Ela então confirma que é sua filha biológica. Roswise fecha a porta com seu rabo. Leon pergunta se ela o odeia, por que ela deu à luz seu filho e por que ela o salvou. Roswise explica que está dormindo há 2 anos e questiona se ele acha que ela pode simplesmente esquecer o que ele fez com ela há 2 anos. Leon diz que acha que ele queria essa situação. Ele afirma que eles são diferentes e não podem coexistir. Se fosse em qualquer outro momento, ele nunca a teria tocado. Roswise pergunta se tocá-la também é uma forma de tortura para ele. Leon responde claro que é. Roswise então agarra a perna de Leon com o rabo e o puxa, fazendo-o cair na cama. Lentamente, Roswise sobe em cima dele. Vendo isso, Leon pergunta o que ela vai fazer. Roswise rasga a camisa de Leon e, lançando um feitiço, diz que quer esculpir seu próprio padrão de dragão nele. Leon diz a Roswise para parar. Enquanto ela coloca o feitiço em seu peito, ela explica que isso se tornará sua vergonha, o que significa que de agora em diante ele será seu prisioneiro e nunca poderá deixá-la. A marca que ela coloca no peito de Leon também aparece no peito de Roswise. Roswise diz que quando seus companheiros humanos veem a tatuagem de dragão em seu corpo, eles vão se perguntar se ele é um grande herói matador de dragões ou um traidor que se rendeu aos dragões. Rangendo os dentes, Leon pergunta por que ela está indo tão longe. Roswise coloca o dedo no lábio de Leon e pergunta se ele não entende. Ela explica que o conceito de vingança da corrida de dragões é sempre um problema difícil para os cientistas dragões humanos. A vingança deles é um comportamento desumano que combina paranoia e extremos além da compreensão humana. Roswise diz que quer que ele viva nessa vergonha pelo resto da vida e seja severamente humilhado por ela. O rosto de Leon fica vermelho e seu corpo começa a queimar enquanto ele contempla a situação. Para a rainha dragão prateada Roswise, é uma grande honra fazer de Leon o maior matador de dragões da história humana, um escravo do clã dragão e o parceiro mais próximo da rainha dragão prateada em certo sentido. Roswise se inclina para mais perto do rosto de Leon e diz que é hora de começar. Embora seja incrível de uma perspectiva humana, esta é sua vingança contra o matador de dragões como um dragão. No castelo do dragão prateado, uma empregada comenta que a rainha parece estar de bom humor hoje. Outra empregada pergunta se ela não sabe que o marido da rainha acordou. Leon, escondido atrás de uma parede e ouvindo-os, pensa que a dragão fêmea realmente anunciou ao público que ele é seu marido. Ele percebe que eles não têm ideia de quão aterrorizante a rainha dragão pode ser. Ontem à noite, os instintos de dragão de Roswise tornaram as coisas muito difíceis para ele, deixando-o louco. Ele acha que ela espremeu cada pedaço de energia dele durante o dia e a noite, deixando sua cintura quase quebrada. Alimentado pela raiva e cerrando os punhos, Leon jura que nunca ficará ali e se tornará seu brinquedo. Leon avalia a situação, escondendo-se atrás da parede. Ele observa que há 4 dragões guardando a porta lateral, tornando impossível escapar por ali. Ele se pergunta por que o castelo do dragão de prata está tão quieto hoje. É estranhamente incomum. Enquanto contempla isso, ele percebe algo e olha para o lado, avistando um buraco na parede. Ele observa que é incomum encontrar um buraco aqui e considera que pode ser uma armadilha. Apesar disso, ele resolve escapar não importa o que aconteça, mesmo que isso signifique forçar sua saída. Enquanto Leon tenta se espremer pelo buraco, ele murmura um adeus à pervertida mãe dragão. Ele reconhece que, embora Moon, o pequeno dragão, seja muito fofa, ela só pode ser de Roswise por enquanto. De longe,
Moon observa Leon silenciosamente e diz à mãe que o pai está cavando um buraco e que é legal. Ross Wise reconhece isso, dizendo que ele é muito incrível. Moon pergunta quando sua mãe irá pescá-lo de volta. Ross Wise responde que Moon não deveria usar a frase pescar de volta ao se referir ao pai dela, pois é rude. Moon pergunta o que ela deveria dizer em vez disso. Ross Wise responde que pegá-lo de volta seria mais apropriado. Depois de algum tempo, Leon escapa com sucesso pelo buraco e entra na floresta e corre o mais rápido que pode. Ele acha que depois de escalar essas montanhas, ele deve ser capaz de ver as fronteiras do território humano. Ele se pergunta se a dragão fêmea será incapaz de alcançá-lo depois que ele correr tanto. Ao ouvir os sons do vento, ele olha para o céu e vê Ross Wise em sua forma de dragão o alcançando. Leon grita em choque ao vê-la. Aproximando-se dele, Ross Wise comenta que ele é um bom corredor. Enquanto isso, Leon continua a correr o mais rápido que pode, frustrado em sua tentativa de escapar. Ross Wise passa por cima dele e, de pé na frente dele, pergunta se ele acha esse jogo divertido. Ela expressa sua satisfação e então questiona se ele acha que isso é muito fácil. Ela pergunta se ele não se pergunta quem o ajudou a desviar os guardas e deixou o buraco para sua fuga. Leon admite que, mesmo se soubesse que era uma armadilha, ele não tinha escolha a não ser tentar escapar. Ele só não esperava que ela o alcançasse tão rápido. Ross Wise então questiona o que acontecerá se ele retornar ao território humano agora, com a marca dela em seu peito. Ela pergunta se ele acha que eles ainda o reconhecerão como um matador de dragões. Leon responde que ele começaria uma nova vida como uma pessoa comum, o que é melhor do que ser torturado por ela. Ross Wise, balançando suas asas, diz que não sabe como apreciar sua gentileza. Ela então o captura com sua cauda e o coloca em cima de sua cabeça e começa a voar. Leon grita, exigindo saber para onde ela o está levando e pedindo que ela o deixe ir. Ross Wise responde que já que ele quer tanto voltar, ela o ajudará. 3 horas depois, perto da fronteira do Império, Ross Wise derruba Leon do ar perto da fronteira. Ele bate em uma árvore e então bate a cabeça no chão primeiro. Segurando sua cabeça, Leon reclama da dor. Quando Leon vira a cabeça e olha para frente, ele vê um relâmpago e uma pequena cidade à distância. Surpreso, ele se pergunta se é uma cidade humana. Ross Wise se transforma de volta em sua forma humana e confirma que é de fato o Império Humano. Ela observa que, embora a cidade humana pareça próxima, ele não pode retornar ao mundo humano apenas pisando nela. A marca do dragão no peito de Ross Wise começa a brilhar, e a marca do dragão no peito de Leon começa a brilhar em resposta. Ross Wise então revela que quando uma pessoa com uma marca de dragão deseja ter intimidade com a outra, as marcas de dragão reagirão. Leon fica chocado com essa revelação. Ross Wise o prende contra uma árvore e pergunta se ele agora está se sentindo quente por todo o corpo, ansioso para começar e incapaz de resistir ao desejo. Leon questiona se ela quer fazer isso aqui. Ross Wise confirma e explica que ela quer que ele experimente a vergonha na frente de sua cidade natal, tão perto dela. Segurando seu peito, Leon afirma que se ela pensa que ele perderá a fé por causa disso. Ela está enganada. Ele agarra a mão de Ross Wise e declara em voz alta que esperará pacientemente pela oportunidade chegar. Quando esse momento chegar, ele retribuirá o dobro por toda a humilhação que ela lhe infligiu. Ross Wise escuta em silêncio e fecha os olhos, concordando com suas palavras. Ela então diz que estará esperando por ele, quer ele retorne vivo ou morto. Perto da cidade fronteiriça do Império, Ross Wise e Leon têm um momento íntimo. Ross Wise, sentindo-se satisfeita, veste-se e comenta que está muito satisfeita com sua performance. Por outro lado, Leon está completamente esgotado. Ross Wise coloca a mão sobre ele e sugere que ela poderia trazê-lo aqui todo mês para visitar sua cidade natal. Leon, irritado, reconhece que ela é uma dragão fêmea com a cabeça nas nuvens, sonhando em drená-lo. Ross Wise, sorrindo, admite que ele é visto através de seus planos. Ela então desenrola suas asas e diz que eles deveriam ir para casa, pois sua filha está esperando por eles. Leon diz a ela para esperar. Com um olhar questionador, Ross Wise olha para ele. Leon, indo embora, insiste que, como um matador de dragões, ele não quer ser tratado como uma presa. Ele pode andar sozinho. Ross Wise o provoca, observando que levaria pelo menos 3 horas para voar até o castelo do dragão de prata na velocidade dela. E pelo menos 10 dias a meio mês para um humano andar. Leon responde que pode levar 10 dias ou meio mês, mas ele diz a ela para não subestimar a resistência humana. Ross Wise diz que quer ver quanto tempo ele pode durar.
Depois de um tempo, Leon se sente completamente sem energia e luta para se mover. Ross-Wise pergunta se ele não consegue mais andar. Se ele pedir ajuda, ela o levará de volta. Leon, embora claramente exausto, nega estar cansado e questiona quem disse que ele estava. Ross-Wise observa que a única coisa dura nele é sua boca. Leon, bravo e lutando para falar, se vê incapaz de responder. Enquanto conversam, Leon percebe um grupo se aproximando e se vira para olhar. Ele percebe que é um exército de matadores de dragões e se sente esperançoso, pensando que eles podem ajudá-lo a se livrar de Ross-Wise. No entanto, vendo o olhar sombrio no rosto de Ross-Wise, ele rapidamente descarta seu pensamento anterior e percebe que se ele pedir ajuda, Ross-Wise sem dúvida os matará sem hesitação. O chefe do exército de matadores de dragões percebe a presença deles e instrui seus subordinados a pararem por um momento. Olhando para Ross-Wise e Leon, ele pergunta se eles estão perdidos. Leon, coçando a cabeça, responde que eles não estão perdidos, apenas saindo. Internamente, ele acha que não pode envolver pessoas inocentes nessa situação. O homem desmonta do cavalo e comenta que a floresta é um lugar incomum para se passar o tempo, dadas as espécies perigosas e os animais selvagens. Ele se oferece para que eles se juntem ao seu grupo. Apresentando-se como Walker, o capitão do Esquadrão Imperial do Dragão, ele estende a mão. Leon agradece Walker por sua gentileza e explica que eles aprenderam um pouco de autodefesa e podem se proteger. Internamente, ele os incentiva a não se aproximarem mais. Ross-Wise, de pé atrás dele, com uma expressão sombria, olha para Walker. Percebendo Leon, Walker comenta que ele parece familiar e pergunta se ele já o viu em algum lugar antes. Leon se assusta com isso e vê a expressão séria de Ross-Wise. Leon, percebendo que a situação está tensa, age rapidamente. Ele agarra a mão de Ross-Wise, que está carregada de aura, e a puxa para perto, abraçando-a. Sorrindo, ele diz a Walker que ele deve tê-lo confundido com outra pessoa. Ele explica que tem um rosto popular e que até mesmo sua esposa frequentemente o reconhece mal. Ele pergunta a Ross-Wise se ele está certo. Em voz baixa, Leon diz a Ross-Wise que ele retornará com ela obedientemente se ela o ajudar a se livrar do exército de matadores de dragões. Ross-Wise e Leon, sorrindo e agindo como um casal doce, mantêm sua fachada. Ao vê-los próximos, Walker ri e diz que não vai perturbar seu amor. Ele então sai com seu grupo. Com uma expressão séria, Ross-Wise pergunta a Leon se ele a abraçou o suficiente. Leon recua e Ross-Wise comenta que ele foi inteligente em não pedir ajuda. No entanto, ela o avisa que ele precisa entender sua própria posição. Mesmo que eles tenham um filho, isso não significa que ela seja sua esposa. Leon, frustrado, insiste que nunca pensou em ser seu marido. Ross-Wise se vira, dizendo que eles ainda têm um longo caminho a percorrer. Enquanto Leon caminha, suas mãos começam a causar dor e suas palmas ferem. Ele logo começa a perder a consciência e desmaia no chão. Ouvindo o som, Ross-Wise se vira e observa que ele está desmaiado. Ela comenta sobre o quão frágeis os humanos são. Ross-Wise então libera seu poder e se transforma de volta em sua forma de dragão. Ela pega Leon com sua boca, o joga no ar e o pega em suas costas. Ela começa a se dirigir para seu castelo de dragão prateado, notando que essa aprovação é um apelo por misericórdia. No castelo de dragão prateado pela manhã, Leon é trazido de volta para casa por Ross-Wise, ainda inconsciente. Conforme ele gradualmente recupera a consciência, ele abre os olhos lentamente. Ao vê-lo acordado, Moon exclama alegremente: "Papai acordou." Leon anota e, segurando a cabeça, senta-se perguntando como ele voltou para cá. Moon diz a ele que foi a mãe que o trouxe para casa. Imaginando Ross-Wise, Leon murmura frustrado que ela finalmente o pegou como uma presa. Percebendo um curativo em sua mão, Leon pergunta sobre isso. Moon, segurando sua mão com entusiasmo, explica que foi ela quem o enfaixou para ele. Enquanto Leon olha para Moon, ele lembra que o dragonologista disse uma vez que os dragões são uma raça feroz, passando suas vidas em violência e sangue desde a infância. No entanto, apesar das características óbvias de dragão de Moon, ela não mostra hostilidade para com ele, e o trata completamente como seu pai. Leon se pergunta se é porque ela é um híbrido humano-dragão. Afagando a cabeça de Moon afetuosamente, Leon a elogia dizendo: "Moon é incrível." Em resposta, ela sorri fofamente. Cuidadosamente, Leon diz a Moon que ela é muito fofa, mas quando ela crescer, ela não deve se tornar como sua mãe.
Moon escuta, sem saber o que fazer com isso. Naquele momento, Ross Wise, parada na porta, pergunta o que há de errado em ser como ela. Surpreso com sua voz, Leon permanece em silêncio. Leon desvia o olhar, irritado, e murmura: nada. Moon, ansiosa para mostrar, orgulhosamente exibe a mão enfaixada de Leon para Ross Wise, dizendo alegremente que ela enfaixou o ferimento do pai de acordo com suas instruções. Ross Wise, com uma expressão fria, afirma que é isso que ela deve fazer. Moon concorda alegremente com sua mãe, Ross Wise. Olhando para Moon, Leon pensa em como Ross Wise é uma mãe rigorosa. Afagando a cabeça de Moon afetuosamente, ele pergunta por que ela não vai se esconder no jardim primeiro. Ele virá encontrá-la quando contar até 100. Alegremente, Moon pergunta a Leon se o pai realmente quer brincar de esconde-esconde com ela. Leon orgulhosamente garante a ela que ele não é como sua mãe, e a incentiva a ir rápido e se esconder. Enquanto Leon começa a contar descaradamente, Moon corre em direção ao jardim, dizendo ao pai para não contar tão rápido. Ross Wise observa a interação lúdica deles em silêncio. Enquanto Leon continua a contar lentamente, Moon sai correndo e Leon a observa afetuosamente. Quando ela sai, ele se vira para Ross Wise com uma expressão séria e diz que quer falar com ela. Ross Wise pergunta o que é, e Leon questiona com raiva por que ela está sendo tão dura com Moon. Ross Wise responde que todos os dragões passaram por isso. Ela acredita que somente sendo rigorosa desde tenra idade eles podem cultivar guerreiros fortes. Leon retruca que ela não é inteiramente um dragão, e além disso, Moon é tão fofa. Ele pergunta se Ross Wise realmente consegue suportar isso. Ross Wise responde que ela é um dragão, e fofa é um termo depreciativo para um. Leon arrogantemente afirma que ela é bem fofa também. Ao ouvir as palavras de Leon, Ross Wise fica brava e olha para ele com uma expressão séria. Ela precipitadamente agarra sua gola e o puxa para mais perto, olhando para ele enquanto ela diz que ele é apenas um escravo para ela desabafar suas frustrações. Ela diz a ele para parar de ficar na frente dela. Em resposta, Leon faz uma cara fofa de choro. Ross Wise então o abraça, dizendo que é bom que ele entenda. Ela o lembra que ela é a rainha do clã Dragão de Prata e tem muitos assuntos governamentais para lidar, então a tarefa de cuidar das crianças recai sobre ele. Inclinando-se mais perto, ela sussurra no ouvido de Leon que a garota gosta dele. Eles então se separam e Leon vai para o jardim. Enquanto caminha pelo jardim, Leon repete as palavras de Ross Wise para si mesmo. Ela é a rainha dragão e muito ocupada. Ele reflete que é como se os matadores de dragões fossem responsáveis por cuidar das crianças. De repente, ele percebe Moon se escondendo atrás de um pilar, espiando-o. Leon pensa consigo mesmo que Moon ainda é muito ingênua, imaginando se ela acredita que ele não pode encontrá-la enquanto ela está se escondendo atrás dele. Apontando para ela, ele exclama em voz alta: "Encontrei você, Moon." Mas não há resposta, ela simplesmente o encara. Sua expressão é fria. Sentindo-se estranho, Leon fica em silêncio e apenas o som do vento pode ser ouvido. Ele se pergunta se Moon está com raiva, dada a falta de reação dela. Coçando a cabeça, ele se desculpa, dizendo que sente muito por fazê-la esperar. Sem uma palavra, Moon de repente começa a correr. Surpreso, Leon corre atrás dela, perguntando o que há de errado. Enquanto ela continua a correr, ele grita: "Lua, por que você está correndo?" Moon vira a esquina e sai correndo, deixando Leon confuso, pois não consegue encontrá-la. Ele murmura para si mesmo que ela se foi, embora ele tenha acabado de vê-la passar. Leon acha que é muito difícil prever o humor de uma criança, o que explica por que Ross Wise lhe atribuiu a tarefa de cuidar dela. Enquanto Leon contempla isso, Moon retorna e o espia por trás. Alegremente, ela o abraça pelas costas, exclamando que pegou o pai. Leon fica surpreso e pergunta por que ela passou correndo por ele. Moon olha para ele com uma expressão sem noção. Moon diz que não e explica que, como o pai não conseguiu encontrá-la, ela saiu para procurá-lo. Leon, surpreso com suas palavras, se pergunta se ele vê errado. Moon então pega sua mão, arrastando-o, dizendo que tem algo para mostrar a ele e pede que ele vá com ela. Leon concorda em segui-la. Enquanto isso, outra lua observa Leon por trás. Esta outra versão, cerrando seus pequenos punhos, olha para ele com determinação e hesitação. Parece que ela quer se aproximar, mas acha difícil por causa de sua natureza. Fica claro que Ross Wise deu à luz a gêmeas, uma com suas características frias e outra com o espírito alegre de Leon. Moon leva Leon para um lugar no jardim.
Cantarolando alegremente, ela desenha uma imagem. Leon senta-se perto, observando afetuosamente sua filha fofa enquanto ela trabalha em seu desenho. Com um sorriso feliz, ele pensa em como é maravilhoso ter uma filha. Parece que sua alma está curada. Enquanto Moon termina seu desenho, ela o inspeciona de perto. Leon, cerrando o punho com determinação, resolve que ele vai ajudá-la a escapar das garras da mãe dragão mais cedo ou mais tarde. Moon alegremente se aproxima de Leon, mostrando a ele seu desenho. Pai, olha, eu desenhei um retrato de família. Leon sorri e diz a ela que ela é incrível e realmente digna de ser filha de seu pai. No entanto, quando ele vê uma família de 4 no desenho em vez de apenas 3 pessoas, ele se pergunta sobre isso. Apontando para a outra criança na imagem, ele pergunta a Moon: por que há 2 crianças aqui? Com um sorriso alegre, Moon responde: essa é sua irmã. Leon fica chocado ao ouvir essa revelação. Ele percebe que não acertou o alvo com apenas um tiro, mas na verdade acertou 2 vezes. Segurando a cabeça, ele pensa que a criança que viu no jardim há poucos momentos deve ser ela. Não é de se espantar que ela tenha ficado brava quando ele a chamou pelo nome errado. Moon observa a luta do pai com seus pensamentos. Moon então acrescenta: Moon acha que a irmã não está brava. Ela só fica um pouco tímida quando vê o pai. Leon, com uma expressão pensativa, concorda com Moon, notando que eles não se conhecem muito. É normal que eles não sejam familiares. Enquanto ele olha para o castelo do dragão, ele pensa internamente que é tudo culpa do dragão por esconder essa criança dele. Ele resolve perguntar a Roswise a verdade. Na sala de estudos de Roswise, ela revisa os assuntos do castelo do dragão prateado enquanto um pequeno e fofo dragão a observa, fazendo pequenos sons. De repente, tanto Roswise quanto o pequeno dragão ouvem uma comoção e se viram em direção à porta. Leon irrompe no quarto, batendo a porta com raiva enquanto grita o nome de Roswise. O pequeno dragão, assustado pela intrusão repentina e feroz de Leon, recua. Roswise, colocando um documento em uma carta, pergunta onde Moon está. Leon responde que ela foi brincar com a irmã. Com raiva, ele acrescenta que Roswise é muito boa em esconder coisas. Ele exige saber quando ela iria lhe contar que ele tem uma filha mais velha. Roswise o questiona, perguntando se ele já não sabe disso agora. Frustrado, Leon bate o punho no banco e expressa seu aborrecimento. Ele diz que tem que agradecê-la. Dar à luz uma criança é um trabalho duro, e ele nunca imaginou que ela lhe daria 2 filhos. Ela trabalhou tanto. Leon grita que quando ele retornar ao Império algum dia, ele definitivamente incluirá o nome de Roswise em sua árvore genealógica. Ouvindo suas palavras duras, Roswise olha para ele com uma expressão séria. Cruzando os braços e sorrindo, ela pergunta se ele sabe por que ela não lhe contou sobre a existência de sua filha mais velha. Então especula que ela está com ciúmes de sua proximidade com Moon e está deliberadamente impedindo Noah de conhecê-lo como seu pai. Roswise pergunta se ele está tão ansioso para vê-la. Leon, falando arrogantemente, responde que é um absurdo. Quem não gostaria de conhecer sua filha? Ele afirma que não é como ela, uma mãe fria e severa. Ele quer cultivar um bom relacionamento com sua filha. Roswise, ainda sorrindo, concorda em mostrar a ele, mas o avisa para não se arrepender. Na cozinha, Leon ri enquanto segura uma faca nas mãos e grita o nome de Roswise. Enquanto corta vegetais com a faca, ele declara que vai impressioná-la hoje. Este é seu primeiro passo para se aproximar de sua filha mais velha, conquistando-a com comida deliciosa. Enquanto cozinha, ele pensa em como costumava fazer esse ensopado cremoso com frequência para o time. Todos que o provaram disseram que era bom, e seu sabor doce é perfeito para crianças. Leon prova o ensopado e observa que não é ruim. Suas habilidades culinárias ainda estão afiadas. Com orgulho. Ele acha que esse sabor definitivamente conquistará Noah. Depois de comer o ensopado, ele imagina Noah dizendo o quanto ela ama a comida que seu pai mais cozinha. Cantarolando alegremente, ele continua preparando refeições para suas amadas filhas. Do lado de fora da cozinha, as empregadas observam Leon pela janela. Uma empregada comenta que o príncipe acabou de se recuperar de uma doença grave e ainda está cozinhando para sua família, mostrando o quão bom dragão macho ele é por se importar com eles. A outra empregada percebe algo e olha para o lado. Roswise caminha em direção à cozinha, trazendo suas 2 filhas, Moon e Noah. As empregadas, vendo Roswise, se curvam e a cumprimentam como sua majestade.
Moon acena entusiasticamente para elas, enquanto Noah, imitando sua mãe, olha friamente sem reconhecê-las. Roswise diz às empregadas que elas não precisam esperar por ordens no jantar esta noite, e as instrui a irem descansar. As duas empregadas se curvam novamente em gratidão, agradecendo Sua Majestade. Enquanto isso, Leon está na cozinha preparando a mesa de jantar enquanto termina de cozinhar. Quando Roswise entra na cozinha com as crianças, Leon diz que eles chegaram bem na hora. Moon corre alegremente em direção a Leon, exclamando: "Pai, que cheiro gostoso!" Leon, sorrindo, responde que ouviu dizer que ambos amam carne mais. Então ele fez ensopado e bife especialmente para eles. Com um sorriso orgulhoso, Leon se pergunta se Noah pode sentir os sentimentos de seu pai. Quando Leon olha para Noah, ele a encontra olhando friamente e ela desvia o olhar, sem dizer uma palavra. Pego de surpresa por sua reação, o queixo de Leon cai em choque. Ele pensa desajeitadamente sobre o porquê de sua resposta ser diferente do que ele esperava. Enquanto ele olha para Roswise, notando seu comportamento arrogante e frio, Leon cerra os dentes em frustração, percebendo que a dragão fêmea deve ter previsto essa situação e deliberadamente o impedido de conhecer Noah. Roswise então diz a Noah que este é seu primeiro encontro formal e a instrui a se apresentar. Noah atende ao pedido de sua mãe. De pé diante de Leon, com o mesmo comportamento frio de sua mãe, colocando as mãos na cintura, ela se apresenta. Como Noah, a filha mais velha da Rainha Dragão Prateada, Roswise. Ela tem 1 ano e 2 meses de idade. Dragões são uma raça imortal, e bebês dragões crescem mais rápido do que crianças humanas. Leon estende a mão alegremente para cumprimentar Noah, se apresentando como Leon Cosmode, seu pai. Este é seu primeiro passo para se aproximar de sua filha mais velha, para dizer olá educadamente e deixar uma boa impressão. Noah friamente e simplesmente responde com não oferecendo mais palavras e não mostrando nenhuma emoção em seu rosto. Leon sorri sem jeito, imaginando por que essa criança é tão fria, e ele começa a questionar se ela guarda rancor dele. Moon sussurra no ouvido de Noah, pedindo para ela se envolver mais e não envergonhar seu pai. Em resposta, Noah cruza os braços, olhando friamente para Leon. Ela observa que ele parece fraco e pergunta se ele é realmente o pai deles. Leon, ouvindo suas palavras, ele parece fraco, e se ele é realmente o pai deles, essas palavras cortam fundo, atingindo seu orgulho. Leon tosse sangue, sentindo o peso de sua declaração. Leon, olhando para Noah sorrindo os dentes e segurando o peito, ele pensa sobre que filha filial ele tem. A carreira de Leon como pai enfrenta sua primeira crise. Enquanto os jantares em família são supostamente as melhores ocasiões para os membros da família conversarem e se comunicarem, mas agora se tornou o momento mais atormentador de Leon. Depois disso, Moon diz à irmã para ajudá-la a cortar a refeição. Enquanto isso, ao vê-las, Leon acha que as duas filhas parecem semelhantes, mas suas personalidades são completamente diferentes, e é óbvio que Noah é mais parecido com sua mãe. Depois de pensar em tudo isso, ele pergunta a ela. Pergunta a Noah que, você gosta da comida de hoje? Então ela responde, é literalmente nojento. Depois de ouvi-la, Roswise começa a rir. Então, olhando para ela rindo, Moon pergunta a Roswise que, mãe, por que você está tão feliz? Depois disso, ela responde, seu pai finalmente conseguiu se reunir com nossa família. Ao vê-lo tão feliz, eu também fico naturalmente feliz. Então ela pergunta a ele, certo, Leon, por que você não está sorrindo? Depois de ouvi-la, ele também começa a rir fingindo e responde a ela, é claro que estou feliz por estar com minha família. Então Moon pergunta a ele, pai, você pode jantar conosco todos os dias? Depois disso ele pensa, eu não quero comer com essa dragão fêmea todos os dias, e Noah diz à irmã dela que não é possível. Depois disso ela pergunta a ela por que não. Então ela responde, porque eu quero estudar no departamento de dragões jovens da Academia Santa Vida. Depois disso, Roswise diz a ela que o departamento de dragões jovens da Academia Santa Vida está cheio de dragões de 4 ou 5 anos de idade. E também pergunta por que você está tão ansiosa para se matricular? Então ela responde, porque eu quero derrotar mais matadores de dragões. Depois de ouvir isso, Leon de repente começa a tossir e pensa, parece que essa criança quer me derrotar, seu próprio pai. Então ele diz a ela que os matadores de dragões são todos muito corajosos. Noah, você ainda é tão jovem, você vai se machucar. Depois disso ela responde, não me trate como uma criança. Então ele pensa em sua mente com frustração, você é uma criança. Depois disso, Roswise diz,
Eu acho que a ideia de Noah é muito boa, e ela diz a Noah que quanto mais cedo você aprender as habilidades, mais cedo você pode lutar contra o matador de dragões. Depois disso, para provocar Leon, ela olha para ela e pergunta a ele: Não é mesmo, Leon? Ou você tem algum motivo para impedir Noah de ir à escola? Então, depois de ouvi-la, ele pensa: se eu continuar a me opor a isso, Noah definitivamente me odiará como pai ainda mais. Eu só posso mudar sua mente sutilmente. Depois de pensar em tudo isso, ele responde: Não, não mais. E pensa: droga, eu finalmente sei, essa dragão fêmea quer usar Noah para me atacar mentalmente durante este jantar. Espere só, Ross Wise. Você vai levar uma surra depois. Depois disso, Ross Wise diz a Noah que, já que seu pai está bem com isso, está felizmente decidido. O teste de admissão para a academia será realizado em 1 mês. Durante esse mês, seu pai ajudará você a se preparar. Depois disso, o jantar termina e Moon diz à irmã: Olha, a barriga de Moon é redonda. Então, enquanto Ross Wise está saindo, de repente Leon a chama por trás e diz que esses pratos ainda não foram limpos. Depois disso, ela responde: Deixe os servos fazerem isso. Então ele coloca a mão no ombro dela e diz que depois do jantar, o casal limpa e lava os pratos juntos. Esta é a maneira correta de terminar um jantar em família. Você não quer criar uma atmosfera familiar harmoniosa na frente deles? Mesmo que seja apenas falso. Depois de ouvi-lo, Ross Wise olha para suas filhas e responde: Tudo bem. Então Moon diz a elas que ela também quer ajudar, depois do que de repente Noah a agarra por trás e a leva com ela. Enquanto isso, vestindo o avental, ela pergunta a Leon: Quando você vai ajudar? Então ele também pergunta a ela: Você esqueceu o que eu disse há 2 anos? E também diz a ela que você nunca deve ficar sozinha com um matador de dragões altamente treinado e mais forte. Depois disso, ela pergunta a ele: Leon, o que você quer fazer? Então ele responde: Antes, eu viajava uma longa distância e estava exausto, então eu era controlado e brincava com seu padrão de dragão. Agora é diferente. Não acha que pode escapar daqui usando esse truque, e também tenta atacá-lo com o rabo, mas Leon a impede e responde: Quem disse que eu ia fugir? Depois disso, ela grita de dor que sentiu com o aperto de Leon em seu rabo. Então ele pergunta a ela que: Você é incapaz de fazer alguma coisa, Sua Majestade? E diz a ela que o padrão do dragão torna seu rabo extremamente sensível. Quando seu rabo é beliscado, você é como um gatinho sendo beliscado pela nuca e impotente. Este é o novo conhecimento que descobri no seu livro sobre dragões. Vocês dragões estão ansiosos para conquistar e controlar tudo. Mas vocês já foram conquistados? Depois disso, Ross Wise respira fundo e diz a Leon que: Solte meu rabo. Então, enquanto segura seu rabo, Leon responde: Desde o dia em que acordei, você pisoteou minha dignidade e me tratou como o lobo para entretenimento. Depois de ouvi-lo, Ross Wise fica com raiva e ela pergunta com raiva a ele: O que você acha de mudarmos as coisas hoje à noite? Leon, seu idiota! Então, de repente, Leon e Ross Wise notam algo, e eles ouvem a voz de alguém vindo em direção ao quarto. Enquanto isso, do lado de fora, na porta do quarto, uma empregada pergunta à sua companheira que: Eu me pergunto se o tempo de amor de Sua Majestade, a rainha e sua família acabou. Depois disso, ambas entram no quarto e veem que o quarto está tão arrumado e limpo. Então uma das empregadas surpreendentemente pergunta à sua companheira empregada: Foi o príncipe que fez isso? Enquanto isso, quando as empregadas estão conversando entre si no quarto, Leon segura os filhotes de Ross Wise e diz a ela que fique quieta. Fique quieta, Sua Majestade. Você não quer ser descoberta pelas empregadas lá fora. A rainha, que geralmente é tão alta e poderosa, se tornou assim, certo? Depois de ouvir tudo isso, ela começa a encará-lo. Então ele se aproxima dela e diz a ela: Muito bem, vamos começar, minha querida esposa. Depois disso, ambos se entreolharam. E o que aconteceu depois disso? Bem, é um segredo. Enquanto isso, 3 dias depois, enquanto olhava Leon dormindo na cama, Moon diz que o pai não acorda há 3 dias. Ele está morto? Então sua irmã mais velha Noah responde: Espere para ver. Depois disso, ela coloca o pé no rosto dele, o que parece doloroso para ele e engraçado para nós. Depois disso, ela diz à sua irmã mais nova, Moon, que ele ainda não está morto. E enquanto olha para isso, Moon pergunta a ela: Existe alguém que trata o pai assim? Depois disso, Leon abre os olhos e enquanto olha para isso, Moon fica feliz. Então, cheia de felicidade e excitação, Moon diz à mãe que a mãe e o pai estão acordados novamente. E do outro lado, Leon está se perguntando: Quando foi que eu desmaiei, como se ele não soubesse o que aconteceu antes de dormir por 3 dias? Depois de ouvi-lo, Ross Wise pergunta a ele:
Você precisa que eu o ajude a se lembrar? Então, depois de ouvi-la, ele acha que eu me lembrei disso depois daquela noite. O padrão do dragão foi invalidado e eu fui duramente atingido por ela. Esta dragão fêmea é tão cruel. Se eu fosse uma pessoa comum, eu teria morrido várias vezes sob suas garras. Se você olhar de perto, ela é bem bonita. Ela é claramente uma dragão fêmea com mais de 200 anos. Enquanto isso, olhando para ele, Moon pergunta à irmã, por que o pai não está se movendo? Então Noah responde, ele apenas olhou para nossa mãe e ficou atordoado. Do outro lado, uma flor cai pela mão de Ross Wise, mas Leon a pega e coloca na cabeça dela, e também diz a ela que esta é bem adequada para você. Depois disso, ela sorri e diz a ele, eu não esperava que você fosse tão atencioso e também pergunta a ele, você já fez isso para outras mulheres antes? Então, com total confiança, ele responde, isto é, quando eu era criança, eu costumava pentear o cabelo do burro do meu mestre, e eu era muito habilidoso nisso. Moon fica curiosa e pergunta a ele, pai, o que é um burro? Então, mostrando sinais de mão para explicá-la resumidamente, ele responde, burros são semelhantes a dragões com 2 orelhas e uma cauda. Eles são muito teimosos e gostam de cantarolar quando estão infelizes, assim como sua mãe. Depois de ouvir isso, de repente, Leon é atingido por alguém. Era Ross Wise. Enquanto isso, Moon pergunta a ele, pai, você está bem? Então ele responde, estou bem. Depois disso, Ross Wise diz à filha que sua tarefa hoje é aprender a escrever seu nome. Seu pai vai te ensinar. Depois de ouvi-la, Leon diz por trás, você me deu outra tarefa sem minha permissão. Então Moon fica feliz e diz, oba, papai vai nos ensinar a escrever. E sua irmã Noah diz, eu sei escrever. Depois disso, Moon diz à irmã Noah, vamos para a sala de estudos para encontrar uma caneta com cores bonitas. E enquanto corre, ela também pergunta a ela, qual cor você quer? E ela responde, roxo. Logo em seguida, Ross Wise diz a ele, minha irmã está vindo me visitar hoje. Eu não quero que você apareça na frente dela. Depois de ouvi-la, ele pergunta a ela, o quê? Você não vai me deixar conhecer sua família também? Então ela se aproxima dele e responde, Leon Cosmode. Você agora é um dragão macho que se casou com o clã dos dragões prateados. Você está em coma há 2 anos devido a alguma doença e acordou recentemente. Se chegar ao ponto em que temos que nos encontrar, você terá que jogar junto com a identidade que eu inventei. Depois de ouvi-la cuidadosamente, Leon responde, entendi, Sua Majestade. Então, enquanto ela está saindo, Leon pensa dragão fêmea. Você acha que eu vou te ouvir obedientemente? Ross Wise. Eu vou te envergonhar na frente da sua irmã. Enquanto isso, mais tarde na sala de estudo, Leon diz às filhas que apenas sigam o que eu ensinei a vocês agora e observem. Assim. Então, enquanto dá a eles seus nomes escritos em uma folha de papel, ele diz a elas que eu escrevi seus nomes aqui. Por favor, imitem isso e escrevam algumas vezes. Depois de olhar para a folha onde o nome está escrito, Noah diz a ele que não é tão bom quanto o que minha mãe escreveu. Então, enquanto olha para ele que ele está de pé, Moon pergunta ao pai, o que o pai vai fazer? Depois disso, ele responde, eu apenas esqueci de dar algo para sua mãe. Vou dar a ela, voltarei para verificar mais tarde. Enquanto isso, olhando para ele, Noah diz, ele é estúpido? Então Moon diz a ela, mas você parece estar um pouco feliz. Depois disso, Noah responde, não, eu não sou. E diz a ela para ir e escrever rapidamente. Então ela olha para o nome cuidadosamente. Enquanto isso, mais tarde, no portão do Castelo do Dragão de Prata, vemos a irmã de Ross Wise, Isha Melvi, Rainha Dragão Vermelho. Então, olhando para ela, Ross Wise de repente a abraça e diz, irmã, há quanto tempo? E ela também diz a ela, não te vejo há 1 ano, você parece muito mais rosada. Depois de ouvi-la, Ross Wise responde, realmente não, eu não acho. Então Isha diz a ela, ouvi dizer que seu marido acordou e pergunta a ela, por que não posso vê-lo? Depois disso, Ross Wise responde, ele está se sentindo um pouco mal hoje, e não pode se encontrar por enquanto. Então, depois de ouvi-lo, ela diz, é mesmo? Que pena. Eu também quero ver o Rei Dragão. Depois disso, ela se aproxima dela e diz que o vínculo do Rei Dragão é todo sobre profeta e clã, não há amor envolvido. Mas você e o homem da sua família que se casou e teve um bebê na velocidade da luz, seu relacionamento deve ser muito bom, certo? Depois de ouvi-la, ela pergunta a ela, ser casada e ter filhos significa que o relacionamento é bom? E também diz a ela que não me sinto atraída por ele, nem agora nem no futuro.
Depois de ouvi-la, Isha pensa que ainda gostaria de ser forte como antes. Então Rosswise segura sua mão e diz a ela que, ok, já faz um tempo desde a última vez que nos encontramos, vamos ao jardim e conversamos enquanto caminhamos. Enquanto isso, olhando para os dois com um longo binóculo, Leon diz, então ela é irmã de Rosswise. Então, deixe-me tentar ver até onde o padrão do dragão pode chegar. Enquanto isso, no jardim, Isha diz a ela que o clã do dragão tem estado um pouco instável ultimamente, especialmente o rei dragão de chama vermelha. Esse cara tem estado muito ativo recentemente. Depois de ouvi-la, Rosswise pergunta a ela, Constantine, sério? Constantine não é visto há anos? Então sua irmã Isha responde, quem sabe? Ele é um cara temperamental. Talvez ele queira aproveitar a oportunidade para expandir seu território. Depois disso, de repente Rosswise percebe que algo incomum está acontecendo com ela, e também pensa neste momento. Então sua irmã pergunta a ela o que há de errado. Depois disso ela responde, não, nada irmã, por favor continue. Então ela olha para o castelo e pensa, maldito matador de dragões. Depois disso, Isha diz a ela que só por precaução precisamos fortalecer a defesa da fronteira. Também enviarei Shenlong para contatá-la se houver novos desenvolvimentos por lá. Enquanto isso, por outro lado, Rosswise acha que o efeito do padrão do dragão está ficando cada vez mais forte. Se continuar assim, quando ela está pensando tudo isso, de repente, sua irmã pergunta à sua pequena Rosswise, você está realmente bem? Seu rosto está vermelho. Então Rosswise responde, irmã, de repente me lembro que tenho algo urgente para lidar. Estarei de volta em cerca de 20 minutos. Depois de ouvi-la, Isha diz, vá em frente e pergunta a ela, você quer que eu a acompanhe? Então ela responde, não precisa disso. Depois disso, Isha pensa em padrão de dragão. Os jovens estão brincando com isso. Enquanto isso, por outro lado, sentado dentro da sala, Leon pensa a Rosswise. Quero ver quanto tempo você aguenta. Depois disso, de repente Rosswise entra naquela sala. E enquanto olha para ela, que ela está totalmente assustada, ele pergunta a ela, ei, como você voltou tão cedo? Depois disso, ela agarra sua gola com raiva e pergunta a ele que você escolheu deliberadamente esse momento para fazer o padrão do dragão ressoar, apenas para me envergonhar na frente da minha irmã? Então, olhando para a raiva dela, ele pensa que é melhor eu fingir ser inocente e te enganar. Depois disso, ele começa a fingir inocência e pergunta a ela, é errado eu querer você? Então ela de repente recua. E enquanto olha para ela, ele pensa, parece que funcionou? Pelo menos ela está enojada comigo agora, certo? Então ela diz a ele que vergonha, desavergonhada, um prisioneiro derrotado está falando tanta bobagem, guarde seus pensamentos sujos. Depois disso, ela pensa que eu claramente vim aqui para lidar com ele. Então por que fiquei assustada com apenas algumas palavras dele? Então ela diz a ele que você tem sorte dessa vez. Se você fizer isso de novo na próxima vez, eu não vou deixar você ir. Depois de ouvi-la, ele a provoca por trás e diz que estou com muito medo. Então ele acha que uma única palavra suja pode deixá-la tão desamparada. Esse padrão de dragão é realmente poderoso, mas por que é que quando penso no rosto dela, meu coração bate tão rápido? Casmod, acorde e pare de pensar em bobagens. As crianças ainda estão esperando que eu volte. O que vai acontecer a seguir? Se você quiser ver a próxima parte deste vídeo, por favor me avise curtindo este vídeo e se inscrevendo no meu canal.